Olá pessoal, dando início então a um novo projeto de criminalística. Nós não vamos continuar do modelo que fizemos nos dois últimos vídeos, porque eu fui notificado de que eu estava violando direitos autorais ao colocar aquelas músicas diretamente no vídeo. Então nós vamos fazer nesse modelo mesmo e vamos dar início então de acordo com o edital. Aqui nós vamos abrir o edital. Nós temos aqui definição de criminalística. Nos vídeos anteriores eu deixei lá a definição de criminalística. É uma disciplina que tem por objetivo reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais extrínsecos relativo ao crime ou à identidade do criminoso. Os exames de vestígios intrínsecos, ou seja, na pessoa, é a alçada da medicina legal. Então, a criminalística é a disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e a interpretação dos indícios materiais extrínsecos. O intrínseco é medicina legal. Então, isso já é uma boa definição para a nossa prova. Nós vamos estudar aqui do artigo 185 até o 184 e depois nós vamos dar início de acordo com o resto do edital. Então, nós vamos começar então o nosso trabalho. Vamos para os slides. Artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Pessoal, para haver uma condenação, para que o juiz possa prolatar uma sentença, é necessário que a prova seja produzida sobre o crivo do contraditório, acusação e a ampla defesa. Então o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente numa prova colhida na investigação, porque a investigação é um ato preliminar ao processo, ressalvadas quais? As provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Quer ver um exemplo de prova, desse tipo de prova? O exame de corpo de delito no cadáver. Um cadáver foi morto e ferido nas suas partes moles. Aquela parte mole vai se decompor com o tempo e o que acontece? Essa parte aí não tem como repetir essa perícia. Não há contraditório nessa. Essa é uma prova antecipada. Vai lá e fazer o corpo de delito. E o que acontece? Então, essas são exceções. Mas, o que nós temos que guardar? O juiz não pode proferir a sua sentença sem o crivo do contraditório. Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas restrições estabelecidas na lei civil. No caso, pessoal, da lei civil, nós temos lá que para que o juiz possa prolatar uma sentença, muitas vezes será indispensável observar a lei civil. Por exemplo, a maioridade, depende dos crimes contra a honra, as questões relativas à maioridade, relativo ao casamento. Então, aí serão observadas, sim, na lei civil. Deve ser observada. Um outro detalhe que nós temos que observar no artigo 156 diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo porém facultado ao juiz de ofício. Nós temos as opções abaixo. Então, o ônus da prova incumbe a quem fizer. A acusação diz que o sujeito ele cometeu um roubo. Então, cabe à acusação provar. Quem fizer acusação, quem fizer alegação deve provar, porque prevalece o princípio da inocência, o princípio da não culpabilidade. Só que é facultado ao juiz ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade da adequação e proporcionalidade da medida. Observar o quê? De quem é obrigação, de quem incumbe a prova da alegação, quem a fizer. Mas o juiz pode ordenar mesmo antes de iniciar a ação penal.
naquela fase preliminar, aquela fase de investigação, a produção de provas antecipadas, que são consideradas urgentes e relevantes. Por exemplo, tirar uma impressão digital de um certo local, com o tempo aquilo ali vai se perder. Então é urgente, é relevante. 2. Determinar no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante. Então, o juiz pode determinar outras diligências. Quais? Quaisquer diligências. Ouvir testemunhas, entre outras diligências, o juiz está facultado a fazer isso mesmo antes do início do processo. Artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Pessoal, nós devemos observar um detalhe aqui. São inadmissíveis todas as provas ilícitas. Então, não é permitido a prova ilícita no processo. E nós veremos a seguir que toda prova ilícita, toda prova que for obtida, ainda que licitamente, mas derivada dessa prova ilícita, ela também não poderá ser utilizada no processo. Observe, como nós lemos no 157, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. Provas ilícitas devem ser desentranhadas do processo. Assim entendendo, voltando, assim, então, entendidas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Há certas normas que determinam a maneira como deve se comportar aquele que trabalha para a justiça, né? Por exemplo, imagine que alguém a busca e apreensão não pode acontecer à noite. Então, a busca e apreensão será de dia com ordem judicial. Aí alguém fez uma busca à noite, sem ordem judicial, e obteve uma prova. Aquela prova não poderá ser usada. Não poderá ser usada e nem tampouco qualquer uma derivada daquela. Só que há uma exceção e nós veremos agora aqui. Quando que poderá ser? Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Então, o que eu já falei, são inadmissíveis todas as provas derivadas das ilícitas. Um detalhe a ser mencionado aqui, é que lá no direito americano, nós temos o fruto da árvore envenenada. A árvore envenenada, ela contamina os seus frutos. O que acontece? Há uma prova X, e há outras provas, X', X2', que são decorrentes dessas provas. Então, todas elas estão contaminadas e nenhuma delas podem ser utilizadas para prolatar o juiz proferir uma sentença. São provas ilícitas e inadmissíveis no processo. No Brasil, nós temos a prova por derivação. Então, essa prova que é ilícita por derivação é aquela prova que é derivada daquela prova principal que foi obtida por meio ilícito. E nós temos aqui o seguinte, que também são inadmissíveis essas provas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre uma e outra. Então, o que acontece? Foi a prova ilícita, invadiu uma casa à noite e recolheu lá uma grande quantidade, papéis que indicam que que o cara era um traficante, venda de drogas, por exemplo. Uma prova ilícita, foi obtida à noite. Só que durante um outro dia, descobre-se naquela casa ali, alguma testemunha observa, filma, por exemplo, o rapaz vendendo droga. Então, essa filmagem não está ligada àquela prova. Então, não há nexo de causalidade entre umas e outras. Então, essa filmagem pode ser usada. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. Então, uma fonte independente. Ali houve aquela busca e apreensão, mas houve uma outra busca e apreensão anterior que encontrou lá uma pequena quantidade de droga. Então, sim, ela é fonte independente daquela prova ilícita, também pode ser usada. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próximos da investigação,
ou instituição criminal seria capaz de conduzir ao fato do objeto da prova. Prova independente, por si só, ela tem que dar a convicção do juiz. O juiz não pode tomar a sua decisão citando a prova lícita, mas com pensamento e convicção na prova ilícita. A prova lícita deve ser por si só suficiente para a convicção do juiz. E o juiz deve fundamentar a sua decisão. Então, com esse fundamento, não há como ele utilizar da prova ilícita. Parágrafo 3º. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova, declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Foi recolhido aquele material, ele será inutilizado, será descartado. As partes, acusação e defesa, podem acompanhar o incidente, o que será feito com essas provas, eles podem acompanhar por fiscalização, por qualquer outro motivo. Do exame de corpo de delito e das perícias em geral. Então, atenção, nós entramos num assunto agora que é muito importante para a nossa prova e um dos mais possíveis de cair, do exame do corpo de delito e das perícias em geral, porque o nosso concurso em questão é de perito criminal. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Pessoal, detalhe. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o corpo de delito, direto ou indireto. A confissão pode suprimir? Não. A exceção a composição civil dos danos, lesão corporal de natureza leve. Imagine, como eu dei o exemplo lá em Medicina Legal, nos primeiros vídeos lá, um acidente de automóvel, encostou na vítima, houve ali uma rubefação, mas não há danos maiores, não há outra infração penal, não há infração penal grave a ser em questão, a ser observada. Então, o simples exame médico, atestado médico ali daquela rubefação, ela vai ser suficiente, então, para a composição civil dos danos. Não será necessário ali naquele momento a utilização do exame de corpo de delito. Então há exceção. Mas para a nossa prova, o que nós devemos guardar? Em primeiro, que quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não suprimi-lo a confissão do acusado. Questão de prova. Sempre que a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Outra questão. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, todas as vezes que a infração deixar vestígio, será imprescindível a utilização do exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo suprimi-lo a confissão do acusado. Falso. Por quê? O ordenamento jurídico brasileiro é a soma de todas as normas legais, é a soma de todas as normas constitucionais, infraconstitucionais, e é uma lei que disciplina esse fato na composição civil dos danos, na lesão corporal de natureza leve. Então, nesse caso, uma exceção. Agora, se cair a questão de acordo com o processo penal, ou sempre que infração penal, somente assim, não citando de acordo com todas as normas do ordenamento jurídico brasileiro, então o que vale será esse texto aqui da lei. Continuando, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial portador de diploma de curso superior. O exame de corpo de delito será feito por quem? Pelo perito oficial. Quantos? Um perito. Antigamente eram 2, portador de curso superior. Hoje somente um, perito oficial. E se não for perito oficial, 2 peritos, 2 pessoas idôneas, portadora de curso superior, de preferência não obrigatório na área da infração, relacionado com a infração, como nós veremos aqui. Na falta do perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente
na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionadas com a natureza do exame. Perito oficial, um perito. Perito ad hoc, perito para o ato, 2 peritos. Lembrando que esses 2 aqui, eles vão prestar o comprometimento, como nós veremos a seguir. Continuando, os peritos não oficiais prestarão um compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Eles vão prestar o compromisso, vão assinalar que vão fazer de acordo com o bom senso, de acordo com a legalidade, que não vão macular a sua decisão. Agora, o perito oficial não está obrigado a prestar compromisso. O perito oficial não, porque ele já tem seu estatuto da ética do perito, da ética profissional. Parágrafo 3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente da acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos em indicação de assistente técnico. Facultado. Então, o Ministério Público ele pode fazer quesitos. O ofendido, a vítima, ela pode fazer quesitos, fazer perguntas ali para o perito responder, o querelante nas ações lá privadas, aquele querela, aquele que está na parte que está solicitando a ação, ele pode fazer quesitos também, bem como indicar assistente técnico. Então, assistente técnico para acompanhar a perícia. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz. Quem que admite o assistente técnico? Não é o delegado, não é o investigador, não é o papa, é o juiz. E após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. As partes, acusação e defesa, serão intimadas para opinar sobre a admissão do assistente técnico pelo juiz. Continuando. O exame de corpo de delito, nós paramos. Ok. O exame de corpo de delito e outras perícias, aqui nós já lemos, serão realizados por perito oficial, portador de diploma e na falta por perito oficial. É o próximo slide, então. Isso aqui também nós já vimos. Então, durante o curso do processo judicial é permitido às partes. Então, o que é permitido às partes? O inciso 1 e o 2. Requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandato de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Está facultado, então, as partes requerer o oitivo dos peritos para esclarecer qualquer... Vamos supor que o perito respondeu um quesito lá. Houve conjunção carnal. Mas, num outro quesito, ele põe em dúvida esse quesito anterior. Então, a defesa ou a acusação pode requerer oitiva para que eles possam responder essas questões, essas dúvidas. Só que essa questão, o pedido de oitiva, deve ser encaminhado com antecedência de 10 dias mínimos, podendo apresentar as respostas em outro laudo complementar. Então ele pode fazer outro laudo complementar, respondendo essas perguntas. 2. Ainda é permitido às partes indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Então, qual é o prazo do assistente técnico, do parecer do assistente técnico? O prazo vai ser fixado pelo juiz. O parágrafo 6º, havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial, para exames pelos assistentes, salvo se é impossível a sua conservação.
O material recolhido na perícia será guardado onde? Lá no Instituto de Criminalística, em mãos do perito responsável por aquela perícia. E elas podem ser solicitadas pelas partes, salvo se for impossível a sua conservação, no caso, como eu já falei, as partes mole do cadáver. Então, quando for possível a conservação, é lógico que as partes moles também podem ser conservadas em gelo, né? Tudo bem, a refrigeração, mas há partes que não podem ser, não são possíveis, não é possível a conservação. Quando não for, então é ressalva. Mas o que pode ser conservado pode ser requerido pelas partes. Durante parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais um assistente técnico. A perícia complexa. Imagina uma perícia em computadores. O perito está incumbido de descobrir ali se foi formatado aquele computador, e ali imagina um computador que foi formatado várias vezes, e aquela formatação, debaixo daquelas formatações, há provas ali robustas, há provas consistentes que podem levar a uma condenação. O que acontece? O perito muitas vezes ele não tem a capacidade para sozinho resolver aquele problema, então o perito pode ser solicitado a participação de mais peritos, assim como as partes também podem solicitar a presença de outros assistentes técnicos. É isso que diz esse parágrafo, né? Artigo 160. Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde escreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos, minuciosamente, detalhadamente, tudo o que observarem, todas as manchas, a posição do cadáver, por exemplo, o que está próximo ao cadáver, na perinecroscopia, por exemplo. Então ele vai minuciosamente e vai responder a todos os quesitos. Lembrando que temos os quesitos oficiais e tem os quesitos oficiosos formulados pelas partes. Parágrafo único. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias. Nós devemos guardar para a nossa prova, que na prática nós sabemos que isso quase nunca acontece devido a pouca quantidade de peritos e a demanda muito grande de infrações penais que deixam vestígios. Artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia ou em qualquer hora. Antigamente havia aquele problema de iluminação, muito antigamente, né? Quando a iluminação era precária, e havia aquele dilema de que a pouca iluminação poderia prejudicar a perícia. E hoje nós temos, com a evolução da tecnologia, é possível hoje ambientes iluminados que tão eficazes quanto a luz do dia. Então não há necessidade mais de que a perícia seja feita somente de dia. Ela pode ser feita a qualquer dia e a qualquer hora. Então, dando continuidade, o laudo o 162. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Diferença de auto e laudo. O laudo é feito pelo próprio perito, escrito pelo próprio, redigido pelo próprio perito, e o auto ele é ditado para o escrivão. O auto ditado, o laudo escrito pelo próprio perito. A autópsia será feita pelo menos 6 horas. 6 horas porque a partir da 6ª hora já está nítida, visível, clara os sinais de morte. Então já está claro, definido que aquela pessoa está morta. Não há o risco de fazer uma autópsia num paciente, num indivíduo, num corpo ainda com vida. Salvo se os sinais de morte demonstrar que aquele indivíduo já está morto, o que os peritos vão declarar no laudo. O que acontece?
Hoje, com a tecnologia, há inúmeros aparelhos que detectam de imediato se o indivíduo está vivo ou está morto. Então, detectando esses aparelhos, ou se o indivíduo aparece decapitado, degolado, por exemplo, ou com o corpo dilacerado totalmente, ou carbonizado, e é evidente o sinal de morte, então não é necessário esperar a sexta hora, ou que eles vão ali, os peritos vão declarar no seu auto, ok? Então, dando continuidade, por que auto? Porque aqui na autópsia, o perito ele vai estar com a mão no corpo, você vai estar com a mão no corpo do cadáver, e não tem como ele redigir o laudo, ele vai digitar: abertura do crânio, foi observado isso, observado tiro de entrada, observado ali o sinal de Benassi, vai ditando para o escrivão. Então, por isso, auto no caso da autópsia e não um laudo. Eu falei do 162, nós vamos agora para o parágrafo único do 162. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver quando não houver infração penal que apurar ou quando as lesões externas permitirem precisar a sua morte e não havendo necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. Vamos ler mais uma vez esse parágrafo único, porque é uma questão possível na prova. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, o exame cadavérico, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões permitirem precisar a causa da morte. Imagine um indivíduo que é atropelado por uma carreta, ou um indivíduo que foi esmagado, estava em serviço e foi esmagado por uma pilastra que caiu. É claro, a causa da morte, não há infração penal que apurar, então basta o simples exame cadavérico, o exame do cadáver, não necessita autópsia, o exame de corpo de delito mais aprofundado. Mas há um detalhe: não pode ter infração penal que apurar. Se tiver uma infração penal, deve ter o exame de corpo de delito. Por quê? Porque sempre que a infração penal deixar vestígio, será indispensável. Então não pode haver, para que seja feito o exame cadavérico e não o exame de corpo de delito. Então é o exame simples do cadáver que nós estamos falando. Não pode haver infração penal a apurar, mas também nós temos outra exceção. Nos casos de acidente de trânsito, deve sim haver o exame de corpo de delito. É claro, o indivíduo ele bateu de frente no muro e morreu, está tudo esmagado, preso na ferragem. Deve haver o exame de corpo de delito, porque futuramente o juiz, a promotoria, alguém vai perguntar se ele estava embriagado ou não, então deve ser feito o exame de corpo de delito em todos os acidentes de trânsito. Em caso de exumação para o exame cadavérico, o exame simples do cadáver, a autoridade providenciará para que, em dia e em hora previamente marcados, se realize a diligência da qual se lavrará o auto circunstanciado. Então é a exumação para o exame cadavérico. A autoridade vai providenciar dia e hora marcado. Mas o interessante aqui é o parágrafo único. O administrador do cemitério público ou particular indicará um lugar à sepultura, sob pena de desobediência. Então ele está obrigado, o administrador do cemitério, aquele que está responsável pelo cemitério, deve indicar, quando solicitado pela autoridade competente, o local da sepultura. No caso de recusa ou falta de alguém que indique a sepultura, ou de encontrar-se o cadáver em lugar não destinado a inumações, a autoridade procederá às pesquisas necessárias e tudo constatará no auto. Então, não houve recusa, ou não foi possível por qualquer outro motivo a fazer o exame cadavérico. Então, a autoridade vai fazer o laudo ali e vai descrever todas essas situações, e a autoridade fazer outras pesquisas que forem necessárias, relevantes de acordo com aquela situação, e não fará o exame cadavérico, mas vai citar no seu auto essa questão: não foi localizado por motivo X ou por motivo Y. Artigo 164. Os cadáveres serão sempre fotografados na posição que forem encontrados
encontrados, bem como, na medida do possível, todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. O primeiro policial que chegar no local de crime vai isolar a área, vai comunicar ao perito. O perito vai perguntar a ele, qual a direção que ele caminhou, deve caminhar em linha reta, tudo. E os cadáveres serão fotografados naquela posição que forem encontrados. Muitas vezes há curiosos que levantam o corpo do cadáver e retiram para procurar uma identidade para reconhecer aquela pessoa. Isso não deve ser feito. Primeira coisa é fotografar na posição que foi encontrado todas as lesões externas e vestígios deixados no local do crime. Um projétil de arma de fogo, um cartucho ao lado, uma arma, um lenço, uma carta de despedida, qualquer coisa. Deve ser fotografado naquela posição. Artigo 165. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Então, essas lesões podem ser apresentadas no seu laudo. As fotos, ele pode fazer esquemas, ele pode desenhar, se tiver essa habilidade, e tudo deve ser rubricado por ele. Havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento e de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. O cadáver foi encontrado, não há identidade, há uma dúvida, quem é essa pessoa, é um indigente, então vai ser feito o seu laudo ali, e ele vai colocar todos os sinais. Aí ele é amputado, ele tem tatuagem, ele tem uma mancha, ele tem isso, ele tem aquilo, e também, pela inquirição de testemunhas, não, esse aqui é o fulano de tal, o mendigo que mora aqui há anos debaixo dessa pilastra aqui, dessa marquisa, e ele fica sempre aqui, foi morto por isso. Então, será feito o reconhecimento dessa forma. E também no Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, na cidade menor, talvez na Polícia Civil ou cartório. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Todo objeto que tiver em redor do corpo será recolhido e identificado. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Aqui nós devemos que observar, tomar muito cuidado, e nós devemos detalhar mais essa situação. Nesse 167, vamos para a prática, imaginar uma situação, e ainda que viajemos um pouquinho. Imagine um furto qualificado, furto que houve escalada. Escalaram o prédio e furtaram algo de muito valor. Imagine furtar um quadro do Pablo Picasso, um quadro caríssimo, e é acionado a polícia. O que acontece? Durante esse período, houve um incêndio no mesmo prédio e todos os vestígios desse furto qualificado foi perdido. Então, mas há testemunhas. Então, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado ou de seu defensor. Pessoal, quem pode requerer a perícia? Não são todos estes, como eu já falei lá em medicina legal, mas o exame
preliminar, o exame complementar, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto. Então, o exame complementar pode ser procedido por determinação da autoridade policial, o delegado de polícia pode, o juiz pode, o Ministério Público pode, o ofendido, a vítima e o acusado ou até o seu defensor. É diferente de requerer perícia. Então, a perícia não, as autoridades que podem. Parágrafo 1º. No exame complementar, os peritos terão presente o auto de corpo de delito a fim de suprir a deficiência ou retificá-lo. Então, nesse exame complementar, os peritos devem ter o exame anterior, o auto de corpo de delito, a fim de suprir a deficiência ou retificar. Pega informações importantes ali para que eles possam compará-las, né, ou retificá-las, alterá-las. Parágrafo 2º. Se o exame tiver por fim precisar a classificação do delito do artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal, deverá ser feito logo que decorra o prazo de 30 dias contado da data do crime. Nós temos as lesões corporais de natureza grave, as lesões corporais de natureza gravíssima, parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Lá no artigo, parágrafo 1º do artigo 129, fala que a debilidade permanente, a incapacidade para as ocupações habituais pelo prazo de 30 dias. Então, se o exame tiver por fim classificar isso, esse inciso lá do 129, lesão incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, então isso será feito logo que decorra o prazo de 30 dias. Então, após os 30 dias, não é no 30º dia, é após os 30 dias será feito esse exame complementar. Parágrafo 3º. A falta de exame complementar poderá ser suprimido pela prova testemunhal. Não foi possível fazer uma prova complementar, a testemunha, então, a prova testemunhal poderá ser utilizada. Nós estamos no artigo 168, vamos dar continuidade. 169. Para efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. O primeiro policial que chegar vai providenciar. Primeiro a policial civil, um policial militar chegou. Ele tem a obrigação de preservar o local. Vai chegar o delegado de polícia, ele vai providenciar imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada do perito. Então ele vai providenciar ali que seja isolado, que haja uma evacuação do local, que as pessoas não se aproximem. Parágrafo único. Os peritos registrarão no laudo as alterações do estado das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Os peritos estão lá, chegaram ao local e perceberam que o o indivíduo morreu de costas, com as costas deitadas, com as costas encostadas no chão. Ao perceber a coloração, ele percebeu que o indivíduo morreu naquela posição. Só que um curioso ou alguém foi lá e colocou ele de bruço. Então ele vai colocar isso no seu relatório e vai descrever se essas alterações prejudicam a dinâmica dos fatos. Então, nós paramos no artigo 169, nós paramos por aqui esse vídeo. No próximo, nós daremos início no artigo 160 até o 184, terminando essa parte inicial de criminalística para que a gente possa prosseguir o assunto. Pessoal, agradeço pela companhia, agradeço pela paciência e eu vou fazer o possível para que a gente possa também terminar esses vídeos de criminalística e espero que possa ajudar você nessa caminhada rumo ao concurso público de perito criminal do Estado de Minas Gerais e qualquer outro concurso público que caia essa disciplina criminalística.
Atenção somente para não confundir criminalística com criminologia. A criminalística tem seu campo de aplicação um pouco diferente. Nós não estamos estudando criminologia, e sim criminalística. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.